Essa é, sem dúvidas, a maior e a mais impactante atualização do SINAP da história. Se você trabalha com construção civil no Brasil, ignorar o que eu tenho para te dizer pode custar muito caro para sua carreira profissional. O maior banco de referências de custos para construção civil foi completamente renovado, repaginado, redesenhado e você precisa estar por dentro de todas essas atualizações para não perder competitividade. E o melhor, essas atualizações podem mudar completamente o jogo a seu favor. Mas tenha cuidado, porque algumas mudanças podem pegar você de surpresa, desprevenido. Mas não se preocupe, porque eu estou com tudo preparado aqui para mostrar a você exatamente o que você precisa saber para sair na frente. Meu nome é Franklin Colli, eu sou engenheiro civil e especialista em gestão de custos para construção civil. E antes de começar, eu quero saber se você já usa o SINAP. O que é que você acha dele? Deixa nos comentários porque é muito importante. Aliás, e se você tem dúvidas a respeito do SINAP, deixa também nos comentários porque eu posso transformar isso num vídeo novo para todos vocês. Então bora pro vídeo. Pessoal, o SINAP, juntamente com o Cicro, são os dois maiores bancos de referências de custo para construção civil no Brasil. São amplamente difundidos, amplamente usados e, assim, muitas pessoas amam, muitas pessoas detestam e muitas pessoas falam coisas que não existem. Tem muitos mitos a respeito do SINAP também. Claro que boa parte das pessoas que não gostam do SINAP também tem a ver com o formato com que o SINAP é disponibilizado para os seus usuários. Então, talvez com base nisso, essas alterações foram desenvolvidas agora. Mas não só por isso, a gente vai ver as justificativas do pessoal da Caixa Econômica Federal a partir aqui da tela do meu computador, porque eu tenho em primeira mão e vou deixar disponível aqui para você fazer o download também do que eu estou te mostrando aqui, tá bom? Então bora lá. O SINAP hoje, ele é disponibilizado dessa forma, né? Então, todos os meses nós temos 432 novos arquivos, cada um com 18,5 megas mais ou menos por pacote, que dá um total de 1 GB aproximadamente. Então, para cada estado, nós temos dois tipos de relatórios, o desonerado e o não desonerado, que talvez esse não desonerado pode nem estar em vigor quando você visualizar esse vídeo novamente, né, no futuro. De tempos em tempos, há novas discussões sobre manutenção ou não da desoneração da folha de pagamento, tá? Então, para cada relatório desse, nós temos esses arquivos aqui, na verdade, esses relatórios aqui, que são disponibilizados tanto em Excel quanto em PDF. Então nós temos relatório de insumos, relatório de composições sintéticas, relatório de composições analítico, nós temos também algumas notas e nós temos um documento aqui que é em Excel, que é o relatório de famílias, que é um complemento aqui do relatório de insumos, tá certo? Então para cada um deles, aqui nós temos um arquivo em Excel e um arquivo em PDF também. Já de cara a gente já tem uma grande mudança com relação a esses relatórios a partir dessa alteração que vai acontecer agora em 2024. Então de cara nós vamos ter uma grande reestruturação aqui, inclusive dos relatórios que são disponibilizados para os usuários, né? Eu estou imaginando que vão ser organizados em 2 relatórios de 50 megas cada, né? Então, como a gente está vendo aqui, nós vamos ter um total de 58 arquivos, né, mensal, então uma redução drástica de 432, né, arquivos para 58 arquivos, porque eles vão ser agrupados, né? Então eles vão agrupar informações. Então cada arquivo aqui vai ser dividido em cada relatório, cada pacote, em 29 arquivos, melhor dizendo. Então cada um de 50 megas. É o que eu estou imaginando, isso não está claro, não está batido o martelo ainda. E aí nós temos, para cada relatório, arquivos em Excel e arquivos em PDF. No caso dos arquivos em Excel, nós vamos ter apenas um arquivo com relatório de insumos, apenas um relatório de composições sintéticas, apenas um relatório de composições analíticas, apenas um relatório aqui com notas importantes, tá certo? Isso em Excel. Em PDF, nós vamos ter, acredito que para facilitar as buscas dos usuários, 27 relatórios de insumos, provavelmente cada um para uma unidade da federação, 27 relatórios analíticos e um de composições sintéticas. Eu acho que isso aqui está redigido de forma equivocada.
E aí nós teremos um relatório de composições analíticas e um documento aqui de notas. Então nós vamos ter aqui, relatório de insumos, nós vamos ter essas aqui como as principais mudanças dos relatórios. Nós vamos ver isso aqui na prática. Eu estou com os relatórios já disponibilizados aqui para mim, que eu vou mostrar para você. Relatório de insumos. Os insumos passam a ser ordenados agora e agrupados por família homogênea, ao invés de serem ordenados por seus respectivos códigos. Nesses relatórios serão apresentadas informações de coeficientes de representatividade dos insumos, substituindo o relatório de famílias homogêneas, ou seja, era uma grande reclamação que eu tinha. Um relatório separado, um relatório de famílias homogêneas, e nós tínhamos o relatório de insumos. Poderíamos ter um relatório só. E aí que bom que a Caixa Econômica nos ouviu e vai trazer essa grande melhoria agora. Não serão apresentados os preços dos insumos com os preços atribuídos em São Paulo. Olha, isso me preocupa. Isso realmente me preocupa, porque isso pode gerar para os usuários um conhecimento extra. O que é que eu estou imaginando? Eu estou imaginando que essa medida é para forçar aquele usuário que tem mania de simplesmente usar o SINAP do mesmo jeito que ele vem lá das referências, né? E aí depois ele joga a culpa, para dizer que o relatório é furado, ele joga a culpa para o SINAP, para dizer que o SINAP não é feito para obras privadas, por exemplo, como inúmeras pessoas falam isso. Mas na verdade é porque as pessoas não tratam o SINAP como deve ser tratado. Então talvez seja com essa justificativa. Mas isso vai exigir um conhecimento técnico maior por parte dos usuários do SINAP, tá certo? Isso gerou um ponto de exclamação aqui para mim. Então serão apresentadas as informações com e sem desoneração em um mesmo relatório, o que é maravilhoso. Na minha opinião, isso vai facilitar muito a vida das pessoas. No relatório de insumos em Excel estarão disponíveis as informações de preço para todos os estados da federação. Isso é maravilhoso também, porque a depender do uso, a depender das circunstâncias, a gente precisa às vezes comparar realidades diferentes. Com relação aos relatórios de composições sintéticas, as composições vão passar a ser organizadas por cadernos técnicos, ao invés de serem ordenadas pelos seus códigos. Isso também é uma decisão muito acertada que o SINAP, através da Caixa Econômica Federal, teve. Por quê? Porque a partir de agora eu vou conseguir agrupar as informações, todas elas, que estão ali no mesmo caderno técnico. Para quem usa o SINAP, usa da maneira correta, sabe que os cadernos técnicos são de extrema importância e fazem parte do dia a dia do orçamentista, daquela pessoa que trabalha com custos para a construção civil. Os relatórios passam a ter links para acesso dos cadernos técnicos. Próximo ponto, as composições que receberam ou que recebam a legenda AS, que são destacadas em vermelho, que são aquelas atribuídas em São Paulo, ou seja, aqueles dados em que há algum insumo lá dentro da composição, que o insumo não foi possível ser coletado na sua região, Então foi atribuído um preço de São Paulo. Então, nesse caso, vai receber essa cor vermelha de destaque para você saber que aquele item ali tem alguma coisa que precisa chamar a sua atenção. Então serão apresentadas as informações com e sem desoneração também, mesma coisa. No relatório de composições sintético em Excel estarão disponíveis as informações de preços para todas as unidades da federação. Maravilha também, a mesma coisa dos insumos. No caso dos relatórios de composições analíticas, agora nós temos essa estrutura. As composições passam também a ser organizadas por cadernos técnicos, igual o sintético, O relatório em PDF vai apresentar apenas a estrutura das composições, não vai ter preços mais, o que já acontecia com outro arquivo que ele tinha, que era o catálogo de composições, tá certo? E era um arquivo à parte que nós tínhamos, mas enfim, não fazia muito sentido ter ele e ter os relatórios em Excel, na minha visão, Mas a maioria das pessoas usavam o catálogo de composições. O relatório em Excel vai ter agora
o custo para todas as unidades da federação em um mesmo arquivo com e sem desoneração, ou seja, vai ser um grande arquivo com todas as informações reunidas nele mesmo. O relatório em Excel não terá o custo total quando houver insumos e composições com a legenda AS. E isso aqui me preocupa. Esse é um grande X aqui, uma grande exclamação que eu queria trazer, porque isso pode complicar muito a vida de quem não tem tanta habilidade com relação ao uso das planilhas, tá certo? E por último, o relatório passará a apresentar as composições sem custo, né, que hoje apenas estão disponíveis nos cadernos técnicos e catálogo de referências. Então vamos seguir aí. Aí, aqui nós temos os dois formatos já dos relatórios, tá certo? Nós temos o arquivo no formato anterior, tá? Então nós temos essa quantidade de documentos todos os meses que a gente baixa para uma única unidade da federação. Então o que nós temos aqui, ó, é que nós temos 2024, mês 6, para o Acre, não desonerado. Então nós temos todos esses arquivos aqui, ó, todos esses arquivos para o Acre, junho de 2024, do tipo não desonerado. Então, nesse novo formato, o que é que nós passamos a ter? Agora nós vamos ter em um único arquivo todos os valores, todas as informações para todos os estados da federação, quando for o caso, tá certo? Quando não for o caso, que são esses arquivos aqui em PDF, de insumos e de composições sintéticas, então nós vamos ter informações apenas da unidade da federação, tá certo? Mas os outros vão ter informações para todos os estados, né? Para todas as unidades da federação, com e sem desoneração, o que é formidável e enxuto, mas que pode complicar um pouco a vida de quem não tem tanta habilidade assim com o uso de planilhas eletrônicas, tá certo? Então, a partir de agora, pela tela do meu computador, eu quero mostrar para você todos os arquivos, tanto do formato antigo quanto do formato novo, para a gente ter essa comparação, né? E a gente ter as conclusões, se fica melhor, se não fica melhor. Então você vai ver a partir de agora aqui na tela do meu computador. Mas antes, se você estiver gostando do que você está vendo, deixa um like aí para ajudar demais e esse vídeo ser divulgado para outras pessoas também. Então vamos lá. Então esse é o relatório de insumos, tá certo? Que nós temos ainda, né? Mas em breve eu vou dizer que nós tínhamos. Então nós temos esse relatório aqui, ó, organizado por código. Nós temos descrição, unidade, origem de preço e o preço mediano, né? O preço mediano das coletas feitas pelo IBGE. Para quem sabe como é que é a estrutura do SINAP, sabe do que eu estou falando. Então, a primeira alteração que nós temos é exatamente no relatório em PDF dos insumos. É isso que nós vamos ver agora. Esse é o novo relatório de insumos do SINAP, tá certo? Em PDF, porque daqui a pouco nós vamos ver em Excel. Olha que mudança nós já vemos aqui de cara. É muito mais agradável de visualizar dessa forma. Veja bem, você tem aqui um relatório muito mais moderno, enxuto, num formato de paisagem, né? O que facilita muito a leitura, porque é o formato aqui que nós temos das telas dos nossos computadores, e quem mexe com orçamento mexe com uma quantidade de dados muito grande, e era muito ruim fazer consultas no relatório anterior que vinha meio apertado, meio enxuto. Então, de cara, o que é que nós temos aqui? Um cabeçalho mais intuitivo, chama atenção para o que de fato precisa chamar atenção, localidade, né, encargos sociais. Então aqui de cara no relatório, diretamente no relatório, nós temos itens de representatividade e itens representados aqui, né? Itens representativos, né, que é como eles chamam, e o SINAP considera, né? E o item representado, né, que é esse item que está logo abaixo aqui, porque foi organizado dessa forma agora, né? Se você lembra do que eu falei. Então, quando o item é representativo, ele tem o coeficiente igual a 1. Quando o item é representado, ele tem um coeficiente que é multiplicado por esse coeficiente aqui de cima, né? E, consequentemente, pelo seu preço também. O relatório de insumos, ele não tinha
tanta dificuldade, ele não gerava tanta dificuldade para a gente fazer pesquisas, mas o de composições analíticas sim, e a gente vai ver daqui a pouquinho essa mudança no relatório analítico. Mas vamos mudar então, vamos analisar o relatório de composições sintética, tá? Então, esse aqui é o formato antigo, é o formato anterior. Então, nós temos aqui o relatório de junho de 2024, tá certo? No formato anterior, no formato antigo, e nós temos uma tabela extremamente mal organizada, complicada, com quebra de linhas aqui, você não sabe às vezes onde começa, onde termina, gera um efeito aí na sua visão que confunde as linhas. Eu não tenho, assim, boas experiências com esse relatório. Na verdade, eu confesso para você que eu nunca usei esse relatório aqui para fazer nada, nem para fazer busca, porque ele dói na minha visão. Ele não é agradável para a gente ver. Essas linhas grossas aqui, elas acabam atrapalhando a leitura dos termos que a gente busca. Enfim, basicamente é um relatório, na minha visão, antiquado e abominável, mas já foi muito útil, né? Então não posso também reclamar demais, né? Já foi um grande avanço um dia, mas não é o caso de hoje, porque hoje nós temos esse formato. Então, se você perceber aqui a diferença nesse formato, você já vai entender o porquê que essa é uma grande melhoria. Grande melhoria mesmo. Porque quem trabalha somente com PDF, eu conheço pessoas que trabalham, que fazem orçamento no Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ctrl+C no PDF, Ctrl+V lá na planilha. Então essas pessoas que trabalham dessa forma, com esse formato, vão ter, com certeza, um grande ganho de eficiência trabalhando agora com esse arquivo extremamente organizado. E olha só, essa diferença de cores, em que essas cores vermelhas, que são de itens atribuídos em São Paulo aqui, ou seja, tem itens dentro dessa composição que foram coletados lá em São Paulo. Então, essa cor vermelha já serve para chamar a atenção da pessoa, para dizer o seguinte: opa, presta atenção nesse item aqui, porque esse item tem informações dentro dele, tá, que não correspondem à sua região. Então tem itens aqui dentro que foram coletados lá em São Paulo. Sabe qual é a outra grande melhoria? É isso aqui, ó. Eu passei o mouse aqui em cima e ele me abre um link, ele me permitiu aqui, né? Me abriu aqui a possibilidade de clicar e abrir um link. Sabe onde ele vai me levar? No caderno técnico dessa composição. Não vou clicar aqui para não estender mais ainda o vídeo, mas é o mesmo caderno técnico, porque não mudou. Mesmo caderno técnico que a gente já tem disponível hoje. Porém, ele já está aqui organizado de uma forma muito fácil e intuitiva. Então, no caso desse caderno técnico, ele abrange esses itens que estão aqui abaixo, tá certo? Então, agora nós temos a organização do relatório de composições analíticas nesse formato. Então, esse caderno técnico aqui de alvenaria de vedação, ele, na verdade, corresponde a todos esses itens que estão aqui embaixo, até esse item aqui, tá certo? Alvenaria de vedação, tal, até esse daqui. Então, todos esses itens estão contemplados nesse caderno técnico e assim por diante. Então, eu tenho outros cadernos técnicos aqui também, como esse aqui de assentamento de tubos para esgoto, que estão organizando, estão agrupando, né? Está agrupando, na verdade, todos esses itens aqui, tá certo? Então, eu acredito também que esse é um grande avanço com relação a esse relatório aqui do SINAP, tá bom? Agora vamos para o principal relatório. Qual é o principal relatório? É o relatório de composições analíticas do SINAP. Então, esse, para mim, é a grande dor de cabeça do SINAP, na minha opinião. Então, eu não sei como pessoas, e tem muitas pessoas que trabalham com esse relatório de forma produtiva. Claro, produtiva na medida do possível, produtiva para essa pessoa, né? Então, eu conheço pessoas que trabalham somente com esses arquivos em PDF, juro por Deus.
e as pessoas não se perdem porque se tornou um hábito, né? E na verdade o que você tem aqui é uma estrutura que, pior do que o relatório de composições sintéticas, esse relatório analítico ele me deixa mais confuso ainda. Acredito que você também. Eu sei de toda a estrutura aqui, mas ele me deixa confuso quando eu preciso fazer buscas, pesquisar aqui informações que eu gostaria que fossem rápidas, né? Mas, enfim, tem pessoas que gostam desse relatório, que pelo menos usam sem nenhuma maior dificuldade, tá certo? Mas agora eu vou mostrar para vocês exatamente a grande melhoria que para mim é o principal relatório aqui de mudanças, né? A principal mudança aqui desses novos relatórios do Sinap. Então, bora lá. Olha só. Esse aqui é o relatório de composições analíticas do Sinap. Meu amigo, eu não posso te dizer outra coisa a não ser que mudança. Que mudança drástica, que mudança para melhor, que mudança incrível. Olha quantas informações organizadas nós temos. Um cabeçalho extremamente enxuto, ele não precisa repetir informações que nós temos nos outros relatórios, tá certo? E como foi falado para vocês lá atrás, ele não traz esse relatório em PDF, ele não traz custos, tá bom? Então ele não traz nenhuma informação de custos, ele apenas diz se no caso aqui o item tem custo ou não tem custo nesse determinado mês de referência aqui. No outro mês pode ser que esse item aqui apareça sem custo, tá? E esse aqui que tá, por exemplo, vou procurar um sem custo aqui, que inclusive ele mostra em vermelho. No outro mês pode ser que esse item aqui que está aparecendo sem custo nesse mês apareça com custo. Qual é a diferença? É porque quando você consegue fazer a coleta de todos os preços de uma determinada composição, essa composição aparece aqui com a tag, né, vamos chamar assim, com custo. E quando ela não consegue, aparece aqui sem custo. Basicamente é isso aqui, tá certo? Mas o que nós temos aqui? Uma composição com esse código, com essa descrição, com essa unidade. E aí nós temos essa tag sem custo, mas aqui nós temos toda a estrutura. Olha que legal. I de insumo, não precisa ter aquele nome comprido, insumo. Ou então composição, um I de insumo, um C de composição, o código, a descrição de fato do item, a unidade de medida, e aí nós temos aqui agora o quê? O coeficiente, que é o que mais importa no Sinap. Você pode considerar qualquer coisa do Sinap. Você pode, olha só, eu quero falar olhando nos seus olhos agora, porque isso para mim é o que faz a maioria das pessoas, é o que divide um profissional de verdade que trabalha com orçamento de obra e com gestão de custos de verdade e um apertador de botão, uma pessoa que trabalha com tabelas. É isso que divide. Então você tem aqui uma grande estrutura que é extraída de condições reais, que é o Sinap, e esses coeficientes não são extraídos de forma simplesmente meramente matemática, em que eu tenho um conceito, vou lá, aplico um mero formato matemático e eu simplesmente atribuo esses valores aqui. Não. Aqui tem conceitos avançados de engenharia de custos. Aqui tem pessoas que ficam no campo vários dias coletando informações para saber exatamente quais os itens e quanto desses itens estão relacionados nessas composições. Então, nunca ignore essa estrutura de preços aqui do Sinap, essa estrutura, melhor dizendo, de composições do Sinap. Você pode ignorar os preços unitários. Você pode ignorar alguns detalhes que são, às vezes, que para você não faz sentido, né? Como um pedaço de uma luva de alguma coisa. Então você pode até excluir esse item, mas não desconsiderar a quantidade que você vê aqui apresentado na estrutura do Sinap, na composição do Sinap, tá certo? Então você pode fazer todo tipo de alteração, você pode fazer, mas não desconsidere aqui
esses coeficientes, porque para mim, na minha visão, esse é o 80-20 do Sinap. Essa estrutura aqui é o 80-20. É 20% de tudo que você vê no Sinap, que representa 80% de todos os esforços que você tem para fazer um orçamento de obra. Então, se você quer um conselho meu, confie nisso aqui, porque você vai se dar bem, tá certo? E agora vem o suprassumo do Sinap. Aquela alteração que vai de fato fazer você se transformar, né, num profissional de mais alta performance. Aquela transformação, aquela mudança que vai ajudar você de fato no seu dia a dia, que são os relatórios em Excel. Se você já gostou dos relatórios em PDF, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos relatórios em Excel, porque são completamente diferentes, são ainda mais completos. E se você está gostando do vídeo até agora, por favor, dá um joinha e aperta o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do que vem por aí no nosso canal. Bora lá! E esse é o relatório de insumos em Excel do novo Sinap, o Sinap de 2024. Olha que belezura! Eu tô apaixonado por isso aqui, cara. Eu tô realmente apaixonado, completamente apaixonado. Olha quantas informações nós temos aqui. Todos os estados da federação, o negócio ficou muito enxuto, ficou muito arrumado. Então nós temos todos os preços aqui desonerados e os preços não desonerados. E aí nós temos também todos os dados, né? Se o item foi coletado, se não foi coletado, quais são os preços individuais e aquilo que eu te falei, ó. Quando o item é um item que não foi coletado ou não é um coeficiente de representatividade de um item que foi coletado, ele não vai aparecer para aquele estado. Então note que aqui no Acre esse item não tem preço, no Amazonas não tem preço, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Goiás não tem preço, tá certo? Em São Paulo, obviamente, tem preço porque é a base, é a praça base que existe, tá certo? Então, gente, é aqui onde eu digo para você que o filho chora e a mãe não vê, tá? É aqui onde eu acho que deve ser aberta uma exclamação aí para que você fique atento sobre isso, sobre que itens você vai usar aqui, tá certo? Para os seus orçamentos. Bora lá. Aqui a mesma coisa eu tenho para os desonerados. Então, observe aqui que nós temos as mesmas informações aqui também faltantes, né? Porque a diferença do desonerado para não desonerado é o INSS da mão de obra, mas todos os outros valores, né, para os outros itens são exatamente iguais. Mas vamos aqui para cima. Nós temos, de forma resumida aqui, todos os encargos sociais, a cidade, né, onde foi coletado o preço, o estado, aqui é com desoneração, porque eu estou vendo aqui o relatório com desoneração. Aqui no caso de não desonerado, ele aparece sem desoneração também. Eu tenho aqui também uma legenda mais legal, enfim, as cores estão mais legais, a própria fonte está mais legal, está tudo mais legal. E uma coisa que não tinha no relatório anterior, que para mim é fantástico, é isso aqui, ó. Você não sabia antes, tem item que fica muito claro que é um material, mas tinha item que você não sabia se o Sinap considerava como material, como equipamento, como serviço terceirizado, enfim, você não sabia, você tinha que abrir o relatório lá de famílias dos insumos, tá? Para tirar essas dúvidas. E às vezes quem tem mais dificuldade, tinha de fato dificuldade para achar essas informações. E principalmente isso aqui, ó, coeficiente de representatividade. Então, meu amigo, agora eu vou te falar que tudo mudou, tudo melhorou demais nesses relatórios aqui do Sinap, tá bom? E esse daqui é o relatório de composições sintéticas do Sinap. Assim como o relatório de insumos, ele também mudou e tá muito, muito, muito mais bonito, muito mais amigável, tá muito top, muito legal mesmo. Então, o que é que eu quero mostrar para você de cara aqui? Em primeiro lugar, o grupo. Esse grupo aqui traz os links, tá? Então, esses links vão levar para os cadernos técnicos. Então, bastou clicar aqui, você já vai ter todas as informações desses cadernos técnicos, o que é extremamente vantajoso aí para quem trabalha, é extremamente produtivo, melhor dizendo.
para quem trabalha aí da maneira correta com orçamento de obra. Então, meu amigo, isso aqui já mudou muito, muito mesmo. Então, em seguida nós temos os códigos das composições, as descrições, as unidades de medida e aqui nós temos os custos. E aqui nesse caso nós temos, olha, estado, nós temos encargos sociais também, de forma resumida aqui, bem tranquilo. Nós temos aqui também uma legenda bem interessante, bem tranquila. Olha só, isso aqui inclusive é observação percentual de atribuído São Paulo, corresponde à porcentagem do custo total da composição que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo, por indisponibilidade dos preços dos insumos necessários à composição no estado em questão. Então, no caso aqui do Acre, em Rio Branco, que foi onde foi coletado, onde foram coletados os preços aqui para gerar esses relatórios aqui do Acre. Então, nesse caso, nós temos um percentual de 0% para esse item aqui. O que significa? Não tem nada desse item aqui que foi coletado em São Paulo. Então, 100% desse item aqui, dessa composição, corresponde a preços que foram coletados no Acre mesmo, tá certo? Em Rio Branco. E assim para todos os estados, tá certo? E você pode ver aqui que, por exemplo, olha só, no Acre mesmo, vamos lá que eu vi aqui um item bem alto, 73%, olha só. Então essa alvenaria de vedação, que é algo extremamente típico, né? Foi 73% desse preço aqui foi coletado em São Paulo. Então isso é para você ficar muito atento, para você ficar ciente se de fato esse item aqui corresponde à realidade do seu local, no caso aí de Rio Branco, por exemplo, ou de algum outro interior do Acre, porque 73% para um estado do norte, um pouco isolado, como é o caso do Acre, tem uma representatividade enorme. E se você não ficar atento a isso aqui, certamente o seu orçamento vai, quando você for executar, você vai ter muitas surpresas, provavelmente negativas. A gente passa por isso no Amapá. No Amapá, que é um estado extremamente isolado, também passamos muito por isso. Temos muitos profissionais que são meramente usuários de tabelas, não é nem planilhas, é tabelas. Ele pega aqui um preço que está aqui, ele coloca no orçamento dele e ainda acha ruim quando o preço não corresponde à realidade do local e sai falando mal do SINAP, entendeu? Então essa pessoa de fato não tem compreensão de como deve ser utilizado o SINAP. E aí nós temos preços aqui, custos desonerados e não desonerados, tá certo? Então a mesma coisa aqui que a gente viu no relatório de insumos também do SINAP. E agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante que fica por último, né? Obviamente, nós temos o relatório analítico de composições do SINAP. Extremamente, olha, eu não tenho mais o que dizer. Fantástico, fantástico, extremamente produtivo trabalhar dessa forma. Custo desonerado e custo não desonerado. Até as nomenclaturas, até os termos utilizados agora foram cuidadosamente tratados. Então, a partir de agora, você pode trabalhar com esses relatórios de uma forma mais confiável, de uma forma mais intuitiva, tá certo? Porque antes a gente tinha algumas dúvidas, algumas informações que eram às vezes não muito claras, induzia você a alguns erros, não vou dizer erros, mas enfim. Então você tinha informações que não deixavam com que você tivesse a oportunidade de esclarecer de fato o que você estava usando ali naquele orçamento, tá certo? Mas agora eu acho que está muito tranquilo, muito legal de usar, está muito organizado e os relatórios eles estão aqui em todos os estados, em um único arquivo, melhor dizendo, para todos os estados, organizados, formatados, enfim, renovados, modernizados. Então eu não tenho outras palavras para dizer para vocês, tá certo? Então nós temos aqui um relatório. Olha, se você pega um relatório de composições anterior, né? Um relatório de composições do SINAP, ele era do tamanho desse relatório aqui para cada mês,
praticamente. Não era exatamente desse mesmo tamanho, mas ele era um trambolho extremamente extenso, repetitivo, pesado, um arquivo extremamente pesado, que fazia com que as pessoas deixassem de usar aquilo ali para usar aqueles PDFs horríveis, entendeu? Então agora não, agora nós temos tudo organizado, tudo assim, cada coisa no seu lugar. E eu posso dizer para você, eu tenho algumas considerações a fazer para esse relatório aqui, mas são muito pontuais. E aí eu vou entrar em contato com o pessoal da Caixa novamente, porque eu sempre mando e-mails, eu sempre entro em contato com o pessoal da Caixa para fazer algumas contribuições. Várias vezes eu encontrei inconsistências em relatórios e mandei e-mails para lá, e é assim que funciona. Nós fazemos nossa parte para que o negócio possa melhorar para todo mundo. Então é isso, essa é a grande mudança que o Sinap trouxe para todos vocês, para todos nós, usuários desse sistema maravilhoso, que inclusive a mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte: não chame mais nem de tabela Sinap. Na verdade, esse é um termo equivocado. Esse é um sistema. Chama de banco Sinap, que é muito melhor. Então, Sinap é sistema. Cada preço aqui tem uma origem bem definida. Ele não aparece do nada, tá certo? Então, você tem que entender como é que funciona essa engrenagem para saber onde você pode mexer, onde você pode alterar e onde isso vai impactar no seu orçamento. Somente fazendo dessa forma é que você vai passar a ser um profissional de alta performance, um profissional muito melhor, tá certo? Então, o último recado que eu queria deixar aqui para você, meu amigo, minha amiga, é para você seguir as nossas redes sociais, tá certo? Lá no Instagram, @orçamais, tá bom? Aqui, se você ainda não nos segue, deixa um joinha, aperta o sino das notificações para que você fique sabendo de todas as alterações do Sinap no futuro, de todas as novidades que a gente traz por aqui e muito mais, de tudo que tem a ver com construção civil no Brasil e no mundo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.